Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso curso de exercícios sobre a legislação do SUS. E nesta videoaula iremos estudar sobre a Lei 8142 e o financiamento do SUS, tá? Essa videoaula são questões de várias bancas, tá? Por isso que eu gravei de forma separada, porque tem vídeos anteriores com esse assunto, mas especificamente da banca FUNEC, não é isso? Então vamos lá. Primeira questão. Primeira questão fala o seguinte: responda a questão de acordo com a Lei 8142 de 90. Conforme o artigo 4º, para receber os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios, os estados e o Distrito Federal deverão contar com. Bom, quem assistiu os vídeos anteriores, nós já fizemos questões relacionadas a esse assunto, né, do artigo 4º. Vimos também que o SUS ele é financiado com recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. E vimos também que cada esfera de governo tem um fundo de saúde, que é uma espécie de conta corrente, onde serão depositados os recursos financeiros para serem gastos em ações e serviços de saúde. O governo federal, o Fundo Nacional, ele repassa recurso para estados, município e Distrito Federal. E aí, para que estado, município e Distrito Federal recebam esses recursos, eles precisam de ter alguns requisitos, tá? Essa questão eu trouxe mais para que vocês vissem para vocês entenderem como que eles fazem prova de concurso. Essa banca, o que ela fez? Ela foi lá no artigo 4º, literalmente, copiou e colou igualzinho tá escrito no artigo 4º, tá? Então, eu trouxe para vocês verem que tem alguns detalhes aqui para que vocês não fiquem em dúvida, porque foi literalmente Ctrl+C e Ctrl+V. Olha o que eles colocaram. Primeiro, Fundo de Saúde, verdade. Segundo, Conselho de Saúde, com composição paritária, de acordo com o decreto 99438, de 7 de agosto de 90. Então, gente, isso aqui é verdadeiro, tá? Porque eu já vi muito aluno me mandando essa questão e falando assim, prof, mas o Conselho de Saúde eu entendo que tá verdadeiro. Mas esse negócio aqui de paritária, de acordo com o decreto, também tá certo? Tá certo. Foi o primeiro decreto aí que regulamentou os conselhos de saúde. Então tá verdadeiro, copiado e colado do jeitinho que tá lá. Até os incisos eles colocaram igual, tá? Então, o terceiro, plano de saúde. Quarto, relatório de gestão que permitam o controle, de que trata o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 8080, de 19 de setembro de 90. Aqui, mesma coisa. Ao invés deles colocarem só relatório de gestão, não, eles copiaram e colaram do jeitinho que tá lá para confundir sua cabeça, tá? O quinto, contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento, verdadeiro. E o sexto, comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para sua implantação. Então, tá verdadeiro, tudo tá verdadeiro. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos, falso. Apenas os itens 3 e 4 estão corretos, também falso. Apenas os itens 5 e 6 estão corretos, falso. Então, aqui a resposta letra D de Deus de novo, né? Todos os itens estão corretos, tá? Lembrando que para fazer essa questão, a gente vai lembrar, nós podemos lembrar do nosso macete, que é o CPF mais o CCR, tá? Aqui eu trouxe só para você entender mesmo que é copiado e colado, que tem alguns detalhes que tem realmente lá na legislação e que você pode marcar verdadeiro. Isso é para você não confundir. Combinado? E aqui o nosso macete, né? Do CPF mais o CCR, para você não esquecer. Lembrando que o C é de Conselho de Saúde, o P é de Plano de Saúde, o F é Fundo de Saúde. O CCR, o primeiro C é de contrapartida de recursos para saúde no respectivo orçamento. O outro C é de comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para implantação. E o R de relatório de gestão, tá? Então, são os requisitos para que Estado, município e Distrito Federal recebam o recurso que vem do governo federal. Questão de número 2. Em relação ao disposto na Lei 8142 de 90, marque a alternativa correta. Primeiro, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Aqui está verdadeiro. Lembra dos recursos? Lembra que no Fundo Nacional de Saúde, né? Tem o Fundo Nacional
e que, além de Estado, município e Distrito Federal ter critérios, eles têm os requisitos. Os requisitos nós acabamos de ver. É assim? Tem os critérios também, que estão na Lei 8080, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Quem já assistiu os outros vídeos, nós já vimos. E tem de que forma que o Ministério da Saúde, ele aloca os recursos que estão no Fundo Nacional. Relembrando, de que forma que é? A primeira forma, ou seja, tem recurso lá no Fundo Nacional. Então, esse recurso que está no Fundo Nacional, uma parte é para despesa de custeio de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta. A outra que está lá, o segundo inciso, fala que os recursos são alocados, esses recursos que serão alocados, eles já são de investimentos previstos onde, né? No plano quinquenal do Ministério da Saúde, que é isso aí, que é a opção A que está verdadeiro, tá? O outro, o inciso terceiro, fala que esses recursos já estavam previstos, né? E quem cria esses recursos, esse investimento, é o Poder Legislativo e tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E uma outra parte do recurso que está lá é para ser repassado para Estado e para município, para eles investirem em ações de serviço de saúde, tá? Então, uma das formas de alocação é o que está escrito aqui na ata, então está verdadeiro. B. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto exclusivamente por representantes do governo. Aqui está falso. Por quê? Porque a gente sabe que o Conselho ele é composto por vários segmentos sociais. Quais são eles? Usuário, que é composição paritária em relação ao conjunto dos demais. Qual que é o conjunto dos demais? Representantes do governo, prestador de serviço e profissionais de saúde. Tá? Então, não é exclusivamente por representantes do governo. Então, está falso. C. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais. Tá falso? Porque não é a cada 2 anos. A conferência reúne de quanto tempo? 4 em 4 anos. É proibido aos municípios estabelecer consórcio para a execução de ações de serviço de saúde. Não, não é proibido. Os municípios, eles podem estabelecer consórcios para a execução de ações de serviço de saúde. Lembrando que os consórcios na área da saúde só pode ser feito entre municípios, tá? Então, tá falso. Tá falso porque tá falando que é proibido e não é proibido. Os municípios podem estabelecer consórcio para a execução de ações de serviço de saúde. Então, resposta, letra A de aprovado. Aprovado concurso da saúde dos seus sonhos. Oremos, prof. Oremos. A gente ora e cada um faz sua parte, né? Assim. Mas tem que estudar também, né? Só ficar orando, não. Terceiro, conforme o disposto na Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, as conferências e os conselhos de saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas. Primeiro, em regimento próprio aprovado pela Secretaria de Saúde correspondente. Falso. Em regimento próprio aprovado pelo Poder Executivo. Falso. Em regimento próprio aprovado pelo respectivo conselho. Verdadeiro. Então, o que acontece? Tanto as conferências como os conselhos, cada um tem seu regimento. E aí, quem aprova tanto o regimento de conferências como o regimento dos conselhos de saúde é o próprio Conselho de Saúde, tá? Isso despenca em prova, então vocês têm que ter cuidado, porque tem várias pegadinhas falando exatamente assim, né? Quem aprova o regimento próprio de um Conselho Municipal de Saúde é a Secretaria Municipal de Saúde. Não. Tanto de conferência como de conselho, quem aprova é o próprio conselho. Beleza? Então, se a prova te perguntar, quem aprova o regimento próprio de uma Conferência Municipal de Saúde? Conselho Municipal de Saúde. Quem aprova regimento próprio de um Conselho Municipal de Saúde? O próprio Conselho Municipal de Saúde. Beleza? Questão de número 4. Considerando a Lei 8142 de 90, em relação à participação da sociedade no Sistema Único de Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Primeiro, as conferências de saúde ocorrem a cada 4 anos em todos os níveis de gestão e são compostas por usuários e gestores. Até aqui estava bonitinho, né? Mas quando fala que são compostas por usuários e gestores, aí a questão fica falsa. Por que ela fica falsa? Porque a gente sabe que conferência é composta por usuário,
usuário, profissional de saúde, prestador de serviço e representante de governo. Então, aqui está falso, porque não é só usuário e gestor. Segundo, as conferências de saúde avaliam a situação de saúde e propõem as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Verdadeiro. Função da conferência é avaliar a situação de saúde e propor melhorias. Os conselhos de saúde são órgãos permanentes e não deliberativos. Já está falso aqui, ó. Por quê? Porque os conselhos são órgãos permanentes e deliberativos. Então, aqui está falso. O que é deliberativo mesmo, prof? Poder de decisão que é feito através de votos. As atividades do controle social são desenvolvidas para fiscalizar e acompanhar as ações e políticas de saúde no SUS. Verdadeiro, né? Qual que é a função do controle? O que é o controle social, né? Para a prova de concurso, controle social é sinônimo de conselho de saúde, tá? De participação da comunidade, que forma que a comunidade participa, né? Das tomadas de decisões do SUS. Isso é o controle social, tanto das conferências como dos conselhos de saúde. Então, tá verdadeiro. O controle social determina as ações prioritárias que serão desenvolvidas, bem como as regras de repasse financeiro da federação para estados e municípios. Aí eu vou colocar uma interrogação aqui. Não sei essa, prof. Não tem problema, você já sabe as outras todas, aí você vai nas opções de resposta. A gente também, além da gente estudar a matéria, a gente tem que aprender a fazer questões de prova. Porque às vezes você não vai dar conta de estudar 100% da matéria, mas você estudou 90%, já te ajuda a acertar aquela que você não estudou. Não é assim? Então vamos lá. Primeiro, falso. Então a primeira é falsa, então essa aqui já está verdadeira, essa aqui já está fora, essa aqui também já está fora. A segunda é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro. Então, a D já está fora. Olha que beleza. Já tem 50% de chance de você acertar. A terceira é falsa. Então, essa aqui eu já tirei, ó. Precisava nem de saber as outras, né? Então, a resposta aqui é letra C de Cristo. Então, aqui vai ser falso. Combinado? Que não precisa ficar estressando com questão de prova. Vamos fazer tranquilo, né? Sua parte você fez, né? Se você fez sua parte, você tem que ir com consciência tranquila e resolver a prova tranquila. Porque se tiver que ser seu, desde que você fez sua parte, a vaga é sua. Combinado? E se não tiver que ser, é porque tem coisas melhores para você. E aí a gente também tem que aceitar. Não é assim? Então tá. Aqui é o slide, né? Falando de que forma que os recursos do Fundo Nacional são alocados. Foi a questão que eu falei de número 1, tá? Quem não conseguiu notar, os slides estão aqui. Vamos fazer a questão de número 5. Segundo a Lei 81/42 de 90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão destinados aos municípios, pelo menos. Gente, essa questão também, ela é rara cair em prova, mas quando cai, ela faz a diferença, tá? Então, é bom você ficar atento a essa questão. O que está falando aqui? Que, olha só, existe um Fundo Nacional, né, assim? Existe um fundo estadual de saúde, cada esfera de governo tem seu fundo. Existe um fundo distrital de saúde e existe um fundo que? Um fundo municipal de saúde. E a gente sabe, nós fizemos, por exemplo, a primeira questão falando que o Fundo Nacional, que é esse que está aqui, os recursos que estão aqui dentro, eles são distribuídos, né? Ou eles são alocados de 4 formas. E aí, uma das formas é um recurso que está aqui, eu sei que tem uma parte de um recurso que está aqui que eu não sei quanto que é para ser repassado para o Estado, para o Distrito Federal e para o município. Dessa parte que está aí dentro, que é para repassar para o Estado, para o Distrito Federal e para o município, a questão está perguntando quanto que vai para o município, tá? Então, lá no artigo 3º da Lei 81/42, fala: os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos 70% aos municípios, afetando-se o restante aos estados, tá? Então, pelo menos quanto que vai para os municípios? Pelo menos 70%. 70% de quê? Da parte que está no Fundo Nacional, que vai ser repassado para o Estado, município e Distrito Federal. Então, ou seja, o que eles quiseram dizer? Que a maior parte desse recurso que está lá para ser repassado, a maior parte vai para quem? Para os municípios, porque são os municípios que executam as ações do serviço de saúde, afetando-se o restante aos estados, né? Então, o restante vai para os estados. Entendido?
Cuidado para não confundir com aquelas porcentagens da emenda constitucional número 29. Lembrando que a emenda 29, ela definiu porcentagem mínima de recursos que cada esfera de governo deveria repassar para a saúde do produto da arrecadação de seus impostos. Então, ficou definido, por exemplo, que a União iria repassar no mínimo 15%, né, assim? O Estado iria repassar no mínimo 12% e o município no mínimo quanto? 15%. Tá? Só lembrando que a porcentagem da União foi definida pela Emenda Constitucional 86 em 2015. Primeiro foi definido do Estado e do município, pela Emenda Constitucional 29, e depois da União em 2015. Beleza? Ó, o que eu falei tá aqui, tá? No Estado, então, 12%, o município 15%, e a União, aqui, ó, União que tem de recente, é isso aqui, ó, pela Emenda Constitucional 2015, que também vai repassar 15%. Questão de número 6, só para você fixar isso que nós acabamos de aprender, ó. Segundo a Lei 8142, de 28 de dezembro de 90, no artigo 3º fala: os recursos referidos no inciso 4º do artigo 2º desta lei serão repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios previstos no artigo 35 da Lei 8080, ponto, né? Com base nessa informação, complete a lacuna abaixo. Aí fala assim, ó: os recursos referidos neste artigo serão destinados pelo menos quanto por cento aos municípios, afetando-se o restante aos estados? Acabamos de ver. Então, é 70% aos municípios, afetando o restante aos estados. Tá? Só para fixar o que nós acabamos de aprender. Questão de número 7. De acordo com a Lei Federal 8142 de 90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como? Lembra os recursos que estão lá dentro do Fundo Nacional, que é aquele mapa mental que eu acabei de mostrar para vocês? Então, recursos do Fundo Nacional serão alocados como? Primeiro, despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Verdadeiro. Investimento previsto em lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo e que foram reprovados pelo Congresso Nacional. Gente, olha isso aqui. Reprovado não, é aprovados. Então, aqui está falso. Terceiro, investimento previsto no plano quinquenal do Ministério da Saúde, verdadeiro. E quarto, cobertura das ações serviço saúde a serem implementadas pelos municípios, estados e Distrito Federal, também é verdadeiro. Então, só há dois que eles colocaram uma pegadinha aí, né? Trocaram a palavra aprovado pela reprovado. Então, assinale a alternativa correta. Correta é a 1, a 3 e a 4. B de Bosque. Tranquilo até aqui? Vamos fazer mais uma? Mediante a Lei Orgânica 8080, de 19 de setembro de 90 e suas alterações, no artigo 32 fala: são considerados de outras fontes os recursos provenientes de, marque V para verdadeiro ou F para falso, sobre o artigo citado acima. Então, primeiro fala, nós vimos no início das aulas que o SUS ele é financiado com recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. E aí, o artigo 32 da Lei 8080 traz para a gente quais são essas outras fontes, tá? Então, aqui está falando, serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, verdadeiro. Ajuda, contribuições, doações e donativos, verdadeiro. Alienações patrimoniais e rendimentos de capital, verdadeiro. Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do SUS, verdadeiro. E rendas eventuais, inclusive comerciais e industriais, também verdadeiro. Então, tá tudo verdadeiro e a resposta aqui é B de Bosque. E aí, eu deixei aqui para vocês entenderem de onde que está, né, essa parte aí na legislação. Então, outras fontes está no artigo 32 da Lei 8080. Beleza? Então, são todas essas outras fontes aqui. E a questão copiou e colou do jeitinho que está na legislação. Mais uma. Essa é a mesma. 9. A gestão dos recursos financeiros se constitui em um dos aspectos mais relevantes ao tratarmos da operacionalização de ações e serviços no âmbito do SUS e, consequentemente, permite ao Estado
garantir à população o direito à saúde tal como preconizado por lei. Sobre os aspectos relacionados ao financiamento do SUS, é correto afirmar que a. Contribuições, doações e donativos não devem ser considerados como fonte de recursos financeiros para as ações e serviços do SUS. Falso. Por que está falso? Porque eles são considerados. Não é assim? B. O uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS é proibido. Na verdade, o que fala a legislação? Que saneamento básico ele é financiado de forma supletivamente, né, em caráter executado de forma supletivamente. O SUS pode financiar, né, mas de onde que vem o recurso para financiar ações de saneamento? Do Sistema Financeiro de Habitação. Então, está falando o uso de recursos do Sistema Financeiro de Habitação para custear ações de saneamento executadas supletivamente pelo SUS é proibido. Não, não é proibido, tá? O Sistema Financeiro de Habitação é o órgão responsável por financiar ações de saneamento básico. Não, gente, não é Sistema Financeiro de Habitação, não. Confundi aqui. Peraí, sabe o que a gente faz com a questão que a gente confunde? Coloca uma interrogação. Começa a confundir, bola para frente, tá? Que aí depois a gente volta. É assim que faz questão de prova. A C. Os recursos que financiam as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS são provenientes exclusivamente do orçamento da Seguridade Social. Aqui a gente já sabe que está falso, porque a gente já sabe que não é exclusivo da Seguridade Social. O SUS é financiado com recursos que vêm da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, né? Então aqui está falso. Os recursos financeiros do SUS devem ser movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde em cada esfera de atuação. Chama a resposta. Tá vendo que eu não posso estressar com questão que eu me embolei com opção de resposta? Então, a resposta correta nós achamos. Vamos ver a E. As receitas geradas no âmbito do SUS são creditadas diretamente em contas especiais pelo Ministério da Saúde na esfera de poder onde forem arrecadadas, né? Não, as receitas geradas no âmbito do SUS são creditadas em cada esfera de poder onde foi arrecadada e não no Ministério da Saúde. Então, também está falsa, tá? Eu vou mostrar para vocês essa questão B aqui, ó. Por que ela está falsa? Olha aqui. Lá no artigo 32 da Lei 8080 fala assim: as ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo SUS serão financiados por recursos tarifários específicos e outros da União, estados, Distrito Federal, municípios e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação. Lá na opção, estava falando que o Sistema Financeiro de Habitação não pode, né, ser uma fonte de financiamento das ações de saneamento básico quando o SUS, né, executa essas ações de forma suplementar. Então, lá estava falso. Porque ela estava falando que não pode. E fala que o sistema, aqui fala que o Sistema Financeiro de Habitação é, né, uma das fontes responsável por financiar as ações de saneamento básico que são executadas pelo SUS de forma suplementar. Ok? Só lembrando aqui que também nesse mesmo artigo fala que as atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciados pelo SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de financiamento e empréstimo ou de origem externa e receita própria das instituições. Resumindo, atividades de pesquisa no âmbito do SUS são cofinanciadas pelo SUS. E cofinanciado significa que o SUS ajuda, é sozinho? Não, né? Tem orçamento fiscal, tem recursos de outras instituições, igual está falando aí no parágrafo 5º. Beleza. Questão de número 10. Fala assim: a emenda constitucional 29 fixou a vinculação dos recursos orçamentários que seriam destinados à saúde para 3 esferas de governo do SUS. Segundo essa emenda, os estados são obrigados a destinar. Lembra da emenda constitucional número 29? A emenda constitucional 29 foi aprovada no ano de 2000 e nessa época, o que aconteceu? Nessa época, ela conseguiu definir recursos mínimos que os estados e os municípios iriam repassar para a saúde.
A União não definiram em termos de porcentagem, tá? Então, nessa época, ficou definido que o Estado iria repassar no mínimo, quantos por cento? O Estado. Estado, no mínimo, 12% do produto da arrecadação dos seus impostos para a saúde. Os municípios, no mínimo, 15%. E a União não ficou definida em termos de porcentagem. A União só definiu a porcentagem em 2015, através da Emenda Constitucional 86. Beleza? Então, aqui está perguntando dos estados. Então, o estado ficou definido quantos por cento? 12% do seu orçamento. Tranquilo? E é isso, tá? Espero que tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, estou à disposição no meu e-mail, anaflaviaprofessora@yahoo.com, tá? Fiquem com Deus, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!